Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Eu cheguei nessa igreja, a primeira vez que eu pisei aqui, eu tinha por volta de 10, 11 anos. Eu vou começar bem no início. Eu vim a convite da minha prima num culto de jovens. E uma coisa que me chamou a atenção aqui foi o louvor. Eu fiquei apaixonada com o louvor. E eu determinei no meu coração que eu iria cantar naquele louvor e com o microfone dourado. Porque tinha um microfone dourado aqui há uns anos atrás. E eu, com 10, 11 anos, eu determinei que eu ia fazer parte desse louvor. A minha família não era cristã. E não passou 2 anos, os meus pais se converteram. E se para mim, sem ser cristã, eu já tinha determinado que eu ia cantar nesse louvor, quando eu vim para a igreja, virou meu lema de vida. E eu vim para a igreja, eu tinha 12 anos, e eu determinei que depois de servir a Deus acima de todas as coisas, eu ia cantar no louvor dessa igreja. Mas tinham regras, e eu era muito nova para fazer parte, e eu aproveitava as oportunidades no Ministério Infantil, né? Os eventos de criança, eu não perdia um. E chegou o tempo em que eu estava apta a fazer parte desse ministério. E eu entrei no ministério. À época, o líder era o Antônio. E eu, antes mesmo de entrar, eu comecei a fazer aula de canto. Apareceu a oportunidade e eu agarrei. Eu precisava de conhecimento. O desejo eu tinha. E eu comecei a fazer aula de canto. Eu fiquei 10 anos no ministério de louvor dessa igreja. Hoje é ministério de música, mas eu ainda não me acostumei, eu chamo de louvor. Eu fiquei 10 anos. Nesses 10 anos, eu nunca descumpri uma escala. Eu nunca cheguei atrasada. Na verdade, eu descumpri um único dia, uma quinta-feira, por motivo de força maior. Eu fiz mais de 3 anos de aula de canto. A aula de teclado foi mais de ano. Eu tive 3 professores de canto diferentes. Eu tive 2 professores de teclado diferentes. E eu me esforçava. E eu chorava, e eu clamava, e eu fazia jejum, porque eu sabia que eu não era boa. Mas eu queria cantar, porque eu não sei em que momento da minha vida eu ouvi que o louvor era um chamado. E eu aceitei isso como uma verdade absoluta. E eu passei a viver como meu lema. Deus me chamou para estar aqui. Quase que eu virava e falava assim, está no meu sangue louvar a Deus nesse louvor. Mas eu sofria muito, eu vivia em crise. Eu vivia em crise porque eu sabia que eu não dava conta. Mas eu clamava a Deus, Deus, eu preciso. E um dia, eu nesses 10 anos, e a gente ouvia alguns comentários, que é normal, que eu não era boa, mas eu estava aqui firme no propósito. E um dia o pastor Patrick Dunga, da Vida Abundante, da banda, veio dar uma palavra para o Ministério de Louvor. E pela primeira vez na minha vida, eu ouvi que Ministério de Música não era chamado, era um encargo da igreja. E eu fiquei furiosa com ele. Quem era o pastor Patrick para falar que Deus não tinha me chamado? Furiosa e abusada. E eu vim para casa, deitei e ruminei aquilo por horas. Quem era ele para falar que eu não tinha sido escolhida por Deus para estar aqui? Isso é minha vida. Deus me trouxe a essa terra para isso. E eu fiquei muito furiosa, e eu, depois de ruminar, eu cheguei à conclusão, ele está errado. Porque Deus me chamou, e ele é homem, e Deus que me chamou. E aí fui levando com meus conflitos, o que eu já chorei naquele banheiro da igreja por causa disso, não está escrito. Eu saía chorando daqui porque não dava, eu não conseguia acompanhar. Eu não tinha timbre, eu não tinha afinação, eu não tinha ritmo.
Eu não sabia fazer segunda voz, eu fiquei 10 anos nesse ministério e eu saí daqui sem saber onde que passa a segunda voz. O povo tentava me mostrar e eu não consigo, meu ouvido parece estar tapado. E aí, chegou um momento, muita crise, aquela confusão. Eu dei 2 problemas de saúde, eu tive refluxo e bruxismo ao mesmo tempo. Bruxismo é quando você fica rangendo os dentes durante a noite, durante o dia também. E eu acordava, eu não conseguia nem abrir a boca, de tão forte que estava o meu bruxismo. E um dia na escola dominical, eu não consegui cantar. Se eu já não cantava nada, imagine com bruxismo e refluxo. O refluxo atacou minhas cordas vocais. E o pouquinho que eu tinha foi-se embora. E aí, foi um dos dias que eu desci chorando para o banheiro. E eu falei, Deus, não dá. 10 anos. E eu comecei a refletir se realmente eu fui criada para isso. E eu entendi o que o pastor Patrick disse naquela noite. Realmente, louvor não era chamado, não para mim. E eu pedi para sair. Não pedi tempo, não. Vou sair. O Petros era o líder. Você tem certeza que se você sair vai ser difícil você voltar? Falei assim, não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que é para eu sair. Chega. E eu saí, irmãos. A minha mente entendeu perfeitamente, mas o meu coração não aceitou. E quando mente e coração não entram em acordo, o corpo sofre. E sofre muito. E sair do louvor foi a gota d'água que faltava na minha vida. Uma vida que já estava vindo arrastando de muitos problemas, muitas crises. E eu comecei a descer ladeira abaixo, literalmente. Eu saí do louvor em 2012. E quando eu saí do louvor, eu olhei para a igreja e pensei assim, onde que eu me encaixo? E eu não achei lugar mais para me encaixar, porque eu tinha dedicado toda a minha vida aqui. Todos os meus esforços, minhas orações, minhas expectativas, minhas pretensões estavam aqui nesse púlpito. E eu olhei e não me vi encaixada em mais lugar nenhum. E como o meu coração não aceitou essa decisão, em dias que eu estava muito nervosa, eu virava e falava assim, capaz que eu vou sair, eu saí do louvor e eu vou para o multimídia, fundão da igreja. Capaz que eu vou descer lá para o ministério infantil, não é nem fundão, é embaixo, capaz, não vou mesmo. E eu sou muito abusada às vezes, e eu falei, não vou fazer mais nada, porque o que eu quero fazer eu não posso. E eu realmente parei. E eu ladeira abaixo, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, eu comecei a entrar em colapso. E eu passei a não vir mais à igreja, porque eu não sou mais de lá. Eu não pertenço mais àquele lugar. A Bíblia menciona a igreja como corpo, e sabe como que eu me senti? Uma verruga. Eu sou uma verruga não serve para nada, só incômodo. E é assim que eu me sentia, literalmente falando. Uma verruga, um incômodo, uma coisa esteticamente feia. Para que eu vou? E eu passei. Aí vim muito pouco à igreja. E às vezes que eu vinha, eu saía pior do que quando eu chegava. E aí, os anos foram se passando. Quando chegou 2014, eu cheguei no fundo do poço. Eu estava muito doente. Muito, muito mesmo. Para vocês terem noção do tamanho da minha doença, eu pensava 24 horas em morte. E às vezes eu tinha pensamentos suicidas. E eu já tinha batido em várias portas. Eu tinha feito de tudo. E a única coisa que me restava é ir ao médico. E eu, muito custo, muita relutância, vou no médico. Se preciso for, vou me entregar.
E eu fui ao médico, e na segunda consulta eu tive um diagnóstico de uma doença incurável, tratável, difícil de tratamento, mas eu precisava me tratar. E eu comecei o tratamento em 2014. Passou o ano e eu não estava tendo melhoras. E chegou em 2015, em agosto, uma terça-feira de agosto, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, do meu jeito não dá mais, porque eu estou morrendo, eu estou doente. Vamos fazer, eu aceito do seu jeito. Eu fiz essa oração em pensamento, não ajoelhei, não chorei. E eu fiz essa oração. Era uma terça-feira de manhã. Quando foi à noite, eu fui ao PG, coisa também que eu não estava fazendo muito. E lá o Senhor falou comigo. E Ele me disse, filha, eu já te curei. E por que você está vivendo assim? E toma posse hoje, porque eu estou te dando uma segunda chance. E quando você assumir que você está curada, você vai experimentar coisas que você jamais experimentou na sua vida. Irmãos, não sei o que aconteceu. Na manhã de quarta-feira, eu acordei diferente. E eu comecei a melhorar aqueles pensamentos, aquela vontade. E em setembro, mais ou menos um mês depois, eu estava descendo com a Melissa pela rampa de carrinho, que ela era bebê, e eu passei pela porta, estava o Thales e o Vitor. Eles me cumprimentaram, eu cumprimentei, e eu saí, e eu senti que tinha alguém atrás de mim, mas é a porta da igreja, o culto está acabando. Só que, de repente, eu ouvi uma voz em minha direção. E sabe aqueles momentos que você para e você pensa assim, é comigo? Alguém está conversando comigo? Porque nesse tempo que eu fiquei fora do louvor, eu entrei num isolamento completo. Eu chegava, sentava ali perto da porta e eu saía e eu não conversava com ninguém. E aí, alguém conversando comigo? Será que é comigo? E eu virei. Dúvida, eu virei. E quando eu virei, era comigo porque eu encostei na parede. Então não tinha como não ser eu. E eles falaram assim comigo, nós queríamos te convidar para entrar no multimídia. Você aceita? A gente está precisando de uma pessoa do seu perfil, nós estamos te observando. Aí eu virei e falei assim, olha, eu não sou muito fã dessas coisas de tecnologia, não sou assim, muito nerd, essas coisas, mas se você me treinar, vocês me treinarem, eu consigo fazer direitinho. Eu aceito. Eu queria aproveitar para agradecer o Vitor e o Thales, porque se vocês não tivessem me convidado, eu nunca teria ido para lá, porque eu não sou de me oferecer temperamento. E vocês foram usados por Deus na minha vida. E aí eu aceitei. Para quem achava que o multimídia era fundão, aí eu fiquei assim, olha, aceitei. Que coisa. Cheguei em casa, contei para minha família, eles também ficaram meio assim. Aceitou, que coisa. E na terça-feira eu tinha terapia, que nessa época eu estava fazendo terapia, uma pessoa cristã, uma pessoa de Deus, uma pessoa que me ajudou demais. E ela sempre me perguntava, você faz alguma coisa na igreja? E eu falava com ela que não. E quando eu estava muito revoltada, eu falava algumas palavras. E eu cheguei e falei, Laureci, eu entrei no multimídia. Ela se alegrou, falou, o quê? Só que aí eu entrei em desespero. E eu falei assim, mas Laureci, e quando eu errar e todo mundo olhar para trás com cara feia para mim? O que eu vou fazer? Eu não vou suportar. Ela falou comigo, você vai suportar, porque você é humana e Deus vai te ajudar. Irmãos, eu entrei no multimídia.
primeiro dia que eu fiquei lá atrás e que falaram assim comigo, vem aqui e liga o interruptor aqui na frente, vocês não têm noção a alegria que eu senti em passar pela igreja. Deus usou o multimídia como forma terapêutica na minha vida. Aquele senso de pertencimento que eu havia perdido totalmente, o Senhor restaurou. Eu era útil, eu fazia parte dessa igreja. Agora, eu não era uma verruga, eu era algo útil. E aí, quando eu errava os slides, eu ia embora sorrindo para casa, porque eu errei, mas eu não fiquei mal com isso. Porque o meu perfeccionismo é tão grande que me massacra, que me matava. E eu precisava lidar com esse perfeccionismo. Então, quando eu errava, eu ia rindo, porque eu venci mais um dia. E aí, irmãos, eu só tenho a agradecer por Deus ter colocado esse ministério na minha vida. E além de ter sido terapêutico, eu descobri no multimídia algo que eu nunca imaginava que eu tinha. Porque eu achei que eu tinha nascido para louvar, para ser do louvor. E eu descobri que eu tenho dons que são só meus, que é da Pabline. E isso é tão fantástico para uma pessoa que estava com problemas sérios de autoestima, de identidade. E às vezes o pastor Emerson fala assim, mas você tem esse talento? E eu olho para ele assim, tenho. E assim, eu descobri no multimídia que o Senhor me dotou de habilidades que eu jamais imaginava que eu tinha. E às vezes você está se perguntando, mas aí, foi inútil você ter participado do louvor? Não foi inútil. O Senhor precisava trabalhar muita coisa na minha vida. Eu era mesquinha, invejosa, ciumenta, legalista. E o Senhor trabalhou isso na minha vida. Tem trabalhado, porque eu estou em processo de lapidação. E foi uma escola. Hoje, as pessoas que se pudessem conviver comigo, quem conviveu no passado vai ver que eu estou muito diferente. Que eu aprendi muito. E eu sei que o louvor é importante, mas o multimídia é muito importante. Eu só vou aproveitar aqui para fazer um merchan para o multimídia. Quando a gente escuta algo, a gente tem 20% de chances de aprender. Quando você escuta e vê, a partir do momento que o multimídia projeta a imagem na tela, essas chances de aprendizado, desconsiderando fatores externos, e se você também não quiser aprender, essas chances aumentam em 30%. Então, a chance de você aprender quando você escuta e vê na tela é de 50%. Isso é muito importante. Então, nós somos muito importantes para a igreja. Amém? E para encerrar, eu queria dizer duas coisas muito importantes. A primeira coisa, irmãos, não penso que eu mesma já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão de adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E segundo, muito foi se falado sobre a Pabline, mas o foco principal dessa história não é a Pabline, mas sim sobre um Deus bondoso, um olheiro incansável que não desiste da sua obra, um Pai amoroso que corrige a sua filha amada, um Cristo libertador, um Espírito consolador, um Redentor que vive, enfim, sobre um Deus que sabe maravilhar, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, pois a Ele eternamente a glória. Amém.
Glória a Deus. Eu sempre me emociono. Eu acho que quando ela me conta lá nas nossas reuniões, eu seguro o choro. Mas é isso tudo que ela falou. Acho que não tem mais nada para poder falar. Mas eu quero contar, que eu falei aqui que ela me surpreendeu quando eu chamei ela para liderar o ministério. Então, para quem considerava o ministério de multimídia fundão, depois ela acabou se tornando líder do fundão. E a gente tem uma outra experiência. A Pabline hoje, ela gerencia com uma excelência fantástica a secretaria das nossas células. E ela é resposta das nossas orações. A gente orando, o pastor Willy trouxe a necessidade para a gente, há um tempo atrás. Tem quantos anos já, Pabline? 3 anos já. E o Willy falou, rapaz, a gente precisa de alguém que seja bom, alguém que saiba lidar com essas coisas, alguém que seja bom em organização, em administração. E a gente procurava, não conseguia pensar em ninguém. A gente numa conferência lá em BH, sentados assistindo a conferência, sabe quando sua mente viaja em uma necessidade? O cara pregando lá na frente, eu pensando, secretaria de célula, quem vai gerenciar o secretário de célula para a gente? De repente me veio na mente, Pabline. E o Willy prestando atenção na mensagem, eu cutuquei o Willy e falei, Willy, a Pabline. Falei, o que tem a Pabline? A Pabline é a nossa gerente da secretaria de célula. E glória a Deus, ela é uma administradora excelente. Ela faz bem demais. Eu falei com ela que alguns pastores gostariam muito de ter esse talento que ela tem. Mas Deus escolheu dar a ela.